livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 44 de 180. Ação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Paulo, 1 Coríntios 15, 58. Nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. Desejar com acerto para pensar honestamente. Pensar honestamente para falar aproveitando. Falar aproveitando para estudar com clareza. Com clareza para aprender com entendimento. Aprender com entendimento para conhecer discernindo. Conhecer discernindo para ensinar com bondade. Ensinar com bondade para analisar com justiça. E analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem. Porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação. E pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante de mais uma lição de número 44, que tem como título Ação. E Emmanuel utiliza esta passagem que Paulo enviou aos Coríntios, esta carta, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Desta forma, Paulo nos incita para que sejamos sempre firmes, firmes no nosso propósito, inabaláveis em nossas convicções e sempre abundantes na obra do Senhor. Isto é, que possamos fazer muito para a obra do Senhor. E sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Isto é, que sempre o trabalho que dedicamos à obra do Senhor é naturalmente gratificante. Então Emmanuel começa dizendo: nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações
para avançar no caminho. Então, ele dá uma sequência de atitudes que nós temos no dia a dia, sem às vezes percebermos que estamos fazendo isto, não é? Por isso que ele diz que são várias operações. E quais são elas? Então, inicialmente nós sentimos, depois nós desejamos, daí nós pensamos e também falamos. Após isso, nós estudamos, nós aprendemos, passamos a conhecer e depois ensinamos. Ao ensinar, nós analisamos. E após isso, trabalhamos. Realmente é uma sequência muito interessante, porque todas essas operações, como aqui ele coloca, nós fazemos automaticamente, ou não. O que significa que nós possamos começar na primeira e ir até a última. Mas pode ser que nós paramos no meio de caminho, ou pode ser que nem iniciamos. Pois ela começa em sentir e termina em trabalhar. E é possível que muitos, não é, ainda não tenha efetuado todo esse trajeto, não é? Em todas as situações. E se nós fazemos isso para o nosso próprio bem, às vezes fazemos em algumas e não fazemos em outras. Mas ele explica o que vem a ser essa sequência de operações que nós devemos fazer. Ele diz, entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos. Então, veja bem, não é sentir a sua própria necessidade. É sentir a necessidade do bem de todos, para que saibamos desejar com acerto. Então, nessas duas primeiras operações que ele se refere, quando nós sentimos o bem de todos, nós passamos então a desejar com acerto. Isto é, se nós sentimos o bem de todos, nós passamos a desejar com acerto para todos. Agora, se por outro lado, eu deixar o egoísmo preponderar em mim, quando eu sentir, eu vou sentir somente para mim. E aí eu desejo só para mim o bem. Perceberam? Então tudo começa no sentir. E sentir o bem de todos. Vamos continuar. E se você desejar com acerto, para pensar honestamente? Então, se você deseja com acerto, o que é desejar com acerto? Para com todos, não é? Então, você deseja com todos, sem exceção. Então, você passa a pensar honestamente. É uma sequência, não é? E se você, então, pensa honestamente, você fala aproveitando. Dessa forma, uma coisa está levando a outra, perceberam? E se você falar aproveitando, quer dizer, de forma correta, com que aproveite para todos, não é? Não são palavras em vão, você vai estudar com clareza.
Então, o estudo, ele é levado pelo falar. Aí você busca o estudar com clareza. E estudar significa o quê? Significa você procurar obras que vão lhe enriquecer, não é? Obras que têm realmente um conteúdo. E se você estudar com clareza, vai aprender com entendimento. Isto é, você vai ter um entendimento completo da obra. Dali o que foi que está escrito. Aquele autor que escreveu aquela obra, então vai te passar perfeitamente o entendimento. Isto é, você que vai captar o pensamento, não é? O entendimento completo. E se você aprender com entendimento, você vai conhecer discernindo. Então, toda obra que você aprender com entendimento, você vai ter um discernimento das coisas. Vai saber discernir o certo e o errado, discernir o que lhe deve, o que não lhe deve fazer, não é? E se você conhecer com discernimento, você vai ensinar com bondade. Olha que coisa interessante. Então, quando você tem esse conhecimento, que discerne uma coisa da outra, você tem condições de ensinar com bondade. E se você ensina com bondade, você vai para analisar com justiça. O certo e o errado, por exemplo, não é? Então você vai falar com clareza e vai analisar com justiça. Para trabalhar em louvor do bem. Então você estará trabalhando em louvor do bem. Que sequência maravilhosa é essa? Porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação. E pelo que fazemos, é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietude descida à treva, ou a sublime ascensão à luz. Então, quando se faz esse trajeto, Emmanuel coloca tranquilamente, quando nós passamos a sentir, e de sentir nós desejamos, em desejando nós pensamos, em pensando nós falamos, em falar nós estudamos, em estudar nós aprendemos, em aprender nós conhecemos, ao conhecer nós ensinamos, e ao ensinar nós analisamos, e ao analisar nós trabalhamos. Isto tudo nós fazemos. Mas, muitas vezes fazemos isso de forma ruim. É como nós iniciamos dizendo, se eu sinto uma coisa e aí eu desejo só para mim, eu começo um trabalho de orgulho, que vai dar nas trevas. Mas se eu começar a sentir e pensar no bem de todos, eu começo a desejar, então, o bem de todos. E aí eu estou caminhando para a luz. E daí a sequência. Então, o sentir é muito importante porque ele é o início de tudo. Então, ele significa que nós vamos para a luz ou vamos para trevas. Como bem colocou Emmanuel, que aqui cada um está fazendo o seu próprio destino, que ele está criando para si a inquietude para as trevas ou a sublime ascensão à luz, de acordo com o seu livre pensar, de acordo com a sua condição de querer,
porque cabe a cada um de nós o nosso livre-arbítrio. Então, o que sentimos é o começo de tudo, porque daí sairão todas as outras coisas. É uma lição de grande profundidade que eu convido a todos para refletirem, porque somente assim é que nós podemos nos autoanalisar. É sabendo do que nós estamos sentindo, do que nós estamos desejando, o que nós estamos pensando, o que nós estamos falando, o que estamos estudando e o que estamos aprendendo, o que estamos conhecendo, o que estamos ensinando, o que estamos analisando e o que estamos trabalhando. Se esse caminho estiver revestido de coisas positivas, estamos no caminho do bem. Ao contrário, estamos permanecendo ou indo, como diz Emmanuel, cada vez mais para as trevas. Muito obrigado por ter me ouvido e espero encontrá-lo novamente. Que Jesus o abençoe.